Olá pessoal, tudo bom com vocês? Que Deus abençoe a vida de cada um. Olha só pessoal, de um lado ou de outro nós estaremos bem, né? Mas o que você quer dizer com isso, Marcos? Pessoal, existem majoritariamente duas linhas de pensamento em relação à morte do cristão. E eu vou tratar agora aqui sobre a morte do cristão, somente do cristão, não do não cristão, né? Duas correntes de pensamento que necessariamente não são defendidas por duas denominações, são defendidas por várias denominações e agremiações religiosas. A grande maioria tem ou um ou outro pensamento. Poucos são os que têm um pensamento diferente dessas duas vertentes principais. Em primeiro lugar, nós estaremos bem se a verdade absoluta realmente ocorrer conforme um ou outro pensamento, né? Uma vertente, ela fala que após a morte do cristão, ele não vai para o paraíso, ele vai dormir, porque a alma não sobrevive à morte do corpo físico, ela se desfaz na inconsciência e fica dormindo no túmulo. E não é fácil descartar como pueril uma ou outra visão, ok? Quando Deus disse para Adão, tu fosse feito do pó e ao pó tu tornarás. E vários versículos da Bíblia que corroboram essa visão. Salomão disse que em Eclesiastes que na sepultura, para onde se vai, não se tem ciência, não se tem sabedoria, não se sabe de nada, né? São vários os versículos que tem na Bíblia que, fora de contexto, eles corroboram com essa visão, né, de que a pessoa dorme e fica inconsciente. Se isso for uma realidade, não é algo ruim, porque quem está dormindo não está, né, necessariamente nem se alegrando e nem sofrendo, dormindo sem atividade cerebral, né? Não dormindo como nós dormimos, que dormimos e sonhamos, né? E que nesse sonho nos são transmitidos às vezes alegrias, angústia, tristeza. Não, esse é um sono inconsciente, é como se fosse um coma, né? Eu nunca tive em coma, então também não sei o que é, mas segundo algumas pessoas dizem, a pessoa não se lembra de nada. Dormindo desse jeito, o tempo não passa, né? Não existe tempo. Pode passar 1.000.000 de anos que vai parecer um segundo. É só tentar se lembrar de alguma coisa antes do nascimento. Você não vai conseguir se lembrar, não tem ciência e nem consciência do que ocorria antes do nascimento, né? E antes do nascimento a gente não consegue se lembrar se estava sentindo alegria, angústia, pressa para nascer, vontade de nascer, nada. Era um nada dentro do nada. Não é ruim, porque quando a gente dorme, a gente não tem medo de dormir, ao contrário, né? Algumas pessoas gostam de dormir cedo para dormir bastante, porque ali tu desliga o teu consciente e agora vai operar o subconsciente, né? Ou o inconsciente, quer dizer, através dos sonhos, né? Mas na morte não tem sonhos, a morte é a completa inatividade cerebral. Tem uma passagem que é a ressurreição de Lázaro, irmão de Marta e Maria, que corroboram em certos sentidos com essa visão, né? Quando Jesus falou sobre Lázaro, ele disse, Lázaro está dormindo. Ele não disse, eu vou chamar Lázaro do paraíso, ele disse, Lázaro está dormindo. E chamou Lázaro para fora, e Lázaro parecia que estava ali mesmo, dentro do túmulo, e ouviu a voz dali, e não teve que descer do céu e entrar no corpo, e não, parece que dali mesmo ele veio para fora, né? Então essa corrente, essa vertente que crê nesse tipo de tempo intermediário para os cristãos, eles citam muito essa passagem de Lázaro, ok?
Se for isso, é uma alegria, porque ninguém vai estar sentindo nada, ninguém vai estar preocupado com nada, ninguém vai estar apavorado com nada, como também ninguém vai estar se regozijando com nada, vai estar ali no nada, ok? O último pensamento que se teve antes da morte vai se unir com o primeiro pensamento que se terá após escutar a trombeta do arcanjo, que vai chamar para fora os mortos que farão parte da primeira ressurreição. Então a pessoa teve um último pensamento antes de morrer, e quando se acordar, se acordará escutando a trombeta do arcanjo, né? Pode ter passado 10 mil anos, que vai parecer ter passado 2 segundos entre o último e o primeiro pensamento, antes da morte e após a ressurreição. Não se terá noção de tempo, né? A única coisa que a pessoa vai se lembrar agora é do ter pensado a última coisa, e agora está escutando a trombeta tocando, parece que foi tudo na mesma hora, mesmo que tenha passado até milhares de anos. Então também não é ruim, né? É realmente, como se diz numa linguagem, um descanso. A pessoa descansou. Agora, outra vertente, que é da qual eu até no momento, até que eu seja convencido com argumentos melhores, eu creio, é que a pessoa, ao morrer, ela vai para um lugar intermediário por tempo também, um tempo temporário, né? O cristão, eu não estou falando do não cristão, estou falando do cristão. E também para isso tem passagens da Bíblia que corroboram isso, né? Nós temos passagens como a aparição de Moisés e de Elias no Monte da Transfiguração, então mostrando que Moisés sobreviveu após a morte do corpo físico, porque Moisés morreu e foi sepultado por Deus. Elias não, mas Moisés sim, né? Também tem aquela passagem do rico e do outro Lázaro, que não é o irmão de Marta e Maria, mas do mendigo que quando morreu foi levado ao paraíso pelos anjos, né? Tem aquela passagem que Cristo fala para um dos ladrões que está na cruz com ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E me parece aí que não cabe uma noção que Cristo estava falando do paraíso como uma inconsciência da alma, né? Uma inatividade cerebral da mente. Não, o cérebro, claro, o cérebro para de funcionar, mas a mente, ela não é o cérebro. A mente é superior ao cérebro, a mente usa o cérebro, mas depois da inatividade cerebral, a mente continua ainda consciente, né? Quando haverá juízo, haverá recompensas e tal, a mente sobrevive à morte física do cérebro. Para provar isso, fora do contexto religioso, existe aquela questão da IQM, experiência de quase morte. Pessoas que foram para o hospital, para a UTI, né? E foram operadas, e durante a operação elas tiveram uma experiência quase morte, ou seja, o seu ser espiritual saiu do corpo. Algumas viram os médicos operando, outras viram alguma manifestação no mundo espiritual, né? No além. Depois voltaram para o corpo, contaram, e a internet é cheia de testemunhos, e em todos os cantos do planeta pessoas testemunham que aconteceram alguma coisa semelhante com elas, né? A IQM, experiência quase morte, mostrando que a mente sobrevive à morte ou à inatividade cerebral, né? Essas pessoas estavam conscientes, mesmo que não estavam usando o cérebro. Tá cheio desse tipo de relato, tá? Mas enfim, de um ou de outro lado, nós estamos bem. Um lado será uma felicidade enorme, porque realmente a pessoa vai descansar, se realmente a gente ficar aguardando a ressurreição com uma inatividade, né, mental, descansando, sem consciência de si mesmo e também do ambiente ao redor, do planeta Terra, do que acontece aqui na Terra, também não será ruim, né? Que a pessoa realmente estará descansando, aguardando o momento da ressurreição. Do outro lado, será uma glória, né? Como disse Paulo, melhor é estar com o Senhor, né? É melhor até do que ficar inativo no túmulo, né?
vai ser uma glória ao sair daqui do corpo físico, dedicada com os anjos, né? Dedicada com o Senhor, como foi o caso de Estevão, quando estava sendo apedrejado. Ele viu os céus abertos, viu Jesus em pé ao lado do Pai, e ele fez uma oração e disse: Senhor, receba o meu espírito, né? Então, a Bíblia, nessa questão, ela corrobora as duas mensagens. É sabido que essas duas mensagens não são antagônicas entre si, elas se complementam entre si. A questão é a nossa falta de conhecimento, né, da realidade completa, da verdade absoluta. Nós conhecemos em parte, e em parte profetizamos. Mas seja lá qual for a realidade e a verdade, nós estaremos bem, aqueles que esperam em Cristo Jesus, né? Por isso fomos libertos do medo da morte, e por isso Cristo falou, né, em João, que aquele que crê nele não morre, e ainda que esteja morto, viverá. Ele disse que Deus não é Deus de mortos, falando de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque Deus é Deus de vivos. Ou seja, de uma maneira ou de outra maneira, nós vencemos a morte. Por isso que tem aquele cântico de vitória, né? O cântico de vitória sobre a morte, né? Morte, onde estão os teus aguilhões, né? Porque tragada foi a morte na vitória. Ou seja, a vitória é nossa, em nome do Senhor Jesus Cristo. De uma forma ou de outra, nós estaremos bem, ok? Conforta o teu coração, consola o teu coração, né? Sei que às vezes a pessoa fica pensando em relação à morte, mas para o cristão não há mais morte. Nós temos a vida eterna, por isso Jesus Cristo orou em João: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como único e soberano Deus, e a Jesus Cristo ao qual Tu enviaste, né? Nós temos a vida eterna. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus.